Vamos responder este traste, não, ou melhor, vamos refutar esse padre? Exatamente, um padre, né? Nós vamos refutar, né? Se é que pode chamar esse traste de padre, né? É um transvestido de padre. A luta não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico, porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Sempre quando eu ouço um protestante falando de Constantino, eu falo para ele assim, me traz um documento se você for homem, né, falo para o protestante, me traz um documento antes de 2010 de qualquer pastor, presta atenção gente, estou falando de pastor, qualquer pastor falando que Constantino fundou a igreja católica, não tem. Não tem. Você vai ver aí o Calvino, o Iglo, tudo falando que Jesus Cristo fundou a igreja católica. Até 2010, todos os pastores falavam, né? Jesus fundou a igreja católica, mas ela se desviou com o tempo. Essa era a falinha do protestante, né? Só que aí em 2010 veio a internet, veio o celular touchscreen, né? Aí quando você pesquisa, você vê que a igreja católica é totalmente apostólica, né? Totalmente, né? Santo Inácio de Antioquia no ano 107 já fala da Eucaristia, Didaquê capítulo 7 já fala de batismo de criança, né? No ano 90. Então você vai ver uma igreja, uma ortodoxia apostólica totalmente católica, apostólica romana. Não tem para ninguém. Então, se você for homem, seu traste, traz um documento aí de Constantino, né, falando que fundou a igreja católica, ou de algum pastor protestante. Mas como que vai crer num cara igual esse, né? Preocupado com ideologia de gênero, preocupado com instituir o pecado na humanidade, né? Você vai ver esse cara falando que é mais importante você dar um prato de comida para um pobre do que um sacramento da igreja católica. Com todo o mérito que tem, né, o prato de comida, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, a caridade apaga uma multidão de pecados. Mateus capítulo 25, versículo de 37 a 44, vai dizer assim: estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive preso, fosse me visitar. Ao meu lado direito sentarão aqueles que fizeram essas obras. Ao meu lado esquerdo ficarão aqueles que não tiveram essas obras. Esses serão lançados no fogo eterno. Nós sabemos a importância das obras, mas obras não salvam sem sacramento. Os sacramentos nos salvam. Quer ver? O casamento, né? O matrimônio, que Deus uniu, o homem não separa. 1 minuto antes de casar na igreja, o sexo é pecado mortal. O 6º mandamento da lei de Deus, né? Pecado contra a castidade. 1 minutinho antes de entrar na igreja. 1 minuto depois de entrar na igreja, o mesmo ato sexual das mesmas pessoas se torna graça. Qual que é a chave que gira, que transforma o pecado em graça? Mateus 16, 19, eu te darei, Pedro, a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Vamos para outro sacramento, né? O batismo, né? Romanos capítulo 6, versículo 4. Em Cristo Jesus os nossos pecados são sepultados com ele na cruz pelo batismo. João capítulo 3, versículo 23. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Duas condições para entrar no céu. Só quem crê e for batizado entrará no céu. Duas condições, crer e ser batizado. Vamos para mais um sacramento. João capítulo 20, versículo 22, 23. E soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e lhes disse, Jesus falando para os apóstolos, aqueles a quem perdoardes o pecado, se eles são perdoados. Aqueles a quem retiverdes o pecado, retiverdes, se eles são retido. E o sacramento central da igreja, né? João capítulo 6, versículos 53, 54, 55. Em verdade eu te digo, só quem comer da minha carne e beber do meu sangue terás vida em vós mesmo. E minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue verdadeiramente uma bebida. Só quem comer da minha carne e beber do meu sangue, presta atenção, só quem comer da minha carne e beber do meu sangue terás a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 2 promessas, vida eterna e ressurreição. Sem sacramento, sem céu. Sabe por quê? Os sacramentos é exatamente os méritos de Cristo na cruz sendo derramada na vida de um cristão. A morte de Cristo na cruz só entra na vida do cristão pelos sacramentos. Não confia em mim, pega a igreja primitiva e vai ver o que ela pensa dos sacramentos. Sem sacramentos, sem céu. Padre safado, sem vergonha. Esse padre aí não é padre. É um cara que está depositando na humanidade pecados, né? A favor de homossexual, a favor de aborto, a favor de tudo que não presta. Não é padre.